Primeiro, boa tarde. Eu sou o Idelson Mesilas, eu sou do Haiti, é um país caribenho que hoje, né, conhecemos um dos países que está numa situação complicada devido à crise crônica política do país. Aqui no Brasil, eu estou morando na Bahia, no Brasil de modo geral, há mais ou menos 10 anos, né, que eu estou morando. E, enfim, eu vim para o Brasil, né, com o objetivo de buscar uma outra alternativa, uma outra oportunidade de realização de sonho, né, buscar uma outra nova vida, como a maioria dos migrantes, né, que migraram para o Brasil, né. Bom, eu decidi naquela época de vir para o Brasil justamente de dar continuidade aos meus estudos, né, para estudar, né. E ao chegar ao Brasil, um país que todos nós conhecemos como um país acolhedor, que é um país de oportunidade de todos, então o Brasil ele acaba de abrir os braços, né, para esses desafios, né. Bom, atualmente eu sou estudante de medicina aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu sou estudante de internato. Bom, como mesmo você falou, chegando a um lugar diferente da sua cultura é um desafio, né, para qualquer um de nós que pensa em migrar, né, já que o migrar é um direito de todos, né, considerando como um direito internacional. Então, para mim, o meu processo de adaptação, ele não foi diferente do que os outros, né? Talvez pelo objetivo, né? Pelo meu interesse de estar, né? Continuando no campo acadêmico, isso talvez ajudaria um pouco mais, né? Diferente, né? De outras que não teria esse mesmo campo. Eu, no meu caso, como você disse também, o Haiti é um país bilíngue. No caso, a gente fala francês e crioulo, são duas línguas oficiais que o Haiti possui, né? Então, lá a gente não fala português, né? E o nosso contato inicial ele vai se dar, né, justamente aqui no Brasil. Eu mesmo, ao chegar no Brasil, né, eu precisava inicialmente, né, lidar com essas diferenças culturais, né, linguísticas e diversos, né, aspectos culturais. Como eu disse também anteriormente, que eu vim para continuar meu estudo. No Haiti, eu era estudante de medicina também, né, depois que eu terminei meu ensino médio, fui para, né, estudar medicina no capital do país. E aí, devido a uma situação que eu precisava também de deixar o país e em buscar outros novos horizontes, né? Que naquele momento no Brasil foi um dos destinos a pensar, né? Que todos nós sabemos que o Brasil passa a ser um interesseiro maior, um país mais visto pelos haitianos após o terremoto de 2010 no Haiti, né? É claro que antes disso havia alguns haitianos que buscaram o Brasil para fazer troca intelectual, ou seja, buscar fazer pesquisa, né? Mas não tinha tantos haitianos como está tendo hoje em dia, né? Justamente que o país passou por uma situação catastrófica natural que assalou, né, que abalou uma boa infraestrutura do país. Isso fez com que os haitianos acabaram, né, ficar com uma instabilidade, né, e já que também o país, né, que já tinha uma estrutura, né,
que não era tão boa, né, vem junto com esse catástrofe natural, então deixou mais complicado. Então, o meu caso, como eu disse, ao chegar no Brasil, precisava aprender a falar português, né? Eu precisava fazer curso português para poder iniciar a faculdade, né? Inicialmente, como eu morava no Sul, eu passo uma boa parte dos meus tempos no Brasil, no Sul. Então, eu estudava também numa faculdade. Inicialmente, minha adaptação inicial foi na faculdade Serra Gaúcho, que é uma faculdade que se situa em Caxias do Sul, né? Hoje aqui se chama Centro Universitário Gaúcho. É uma faculdade que eu diria que tive, né, os amigos, né, que eu inicialmente comecei a dar os primeiros passos, né, os primeiros contatos com o ensino superior brasileiro, né. Após isso, comecei a buscar pelo ensino de forma pública, né, em que havia algumas políticas públicas, né, como, por exemplo, acesso ao ensino superior para os estudantes haitianos, especificamente, que tinha algumas universidades que ofereceram, né, essa oportunidade. E eu acabei de fazer vestibular e consegui passar para estudar, né? Fui para Federal de Fronteira Sul, né? E depois, né? Continuando a fazer também vestibular, porque inicialmente eu não entrei diretamente na medicina. E, como eu disse, a medicina é um curso que eu já fazia no meu país, um curso que eu já conheci, sempre foi meu sonho, desde eu pequeno, ser médico, em poder cuidar das pessoas, né, dar esse cuidado humano às pessoas. Então, continuei a buscar esse sonho, apesar de não ter entrado inicialmente, né? Aí busquei vestibular em vários lugares, né? E passei também em outras universidades, depois eu fui a Sul. Como, por exemplo, acabei de conhecer a Jaque também na Universidade Federal de Santa Maria, né? Que lá eu ingressei, né? Tive alguns problemas, e aí tive que sair, fazer vestibular também, e acabei prestando vestibular para a Bahia, né? No curso de medicina, e passei por aqui. Naquele ano eu prestei vários vestibulares, né? Foi da Bahia e Curitiba, né? A Federal Federal de Curitiba, em que eu passei lá também, só que como esse resultado daqui da Bahia foi o último a sair, que eu escolhi por ainda o vestibular do UFPE estava, né, acontecendo, e aí eu tinha certeza de que aqui a vaga era garantida, então eu venho por aqui. Então, inicialmente eu tive que esperar, né, o processo de adaptação acontece, que é, né, falar português. E nesse meio período, né, como todo lugar do mundo é um sistema em que a gente precisa, né, ter dinheiro. Então, dinheiro a gente tem que trabalhar para ter, né? Iniciando, ao esperar o tempo acontecer, né, de aprender a falar português, né, ao mesmo tempo que eu fazia curso português, eu buscava outras alternativas, né, em poder ajudar também com minhas contas, essas coisas. Então, claro que eu fiz alguns bicos, né, para poder ajudar em casa também. Realmente teve né, contato com o francês, né, a gente começou a se interagir com o francês, e também teve alguns estabelecimentos que eu comecei a vender alguns jornadas de trabalho, que é um restaurante, né, que comecei a trabalhar lá. Fiz alguns tempos, alguns anos, acho que eu fiz um tempo lá mesmo. Olha, eu acho que bom, para nós a educação ela é fundamental, né? A educação ela representa uma chave de mudança, né?
para todos nós haitianos, eu acho que a Jaqueline, que trabalha muito com a migração, um pouco com parte dos haitianos também, né? Acaba se conhecendo a perspectiva dos haitianos ao vir para o Brasil. Eles têm objetivos quase em comum, a maioria que foi entrevistados, né? Como, por exemplo, a educação e trabalha, né? E busca uma nova vida. Então, a educação, para nós, no Haiti é como se fosse uma sede, né? Todos os haitianos gostam, né, de estar, né, estudando, mas há um fator limitante que o país, né, tem, faz com que essa sede, né, continuando, né, para a maioria, porque assim, no Haiti, as familiares, elas incentivam, né, os filhos, né, a acreditar que a educação vai transformar a vida, vai mudar, né, seu futuro, independente de quem é você, de onde que você nasceu, né, porque existe também, né, no Haiti a questão da classe social, né, aquela classe moyenne, que é classe média, classe alta, classe... Então, independente de qual classe que você se enquadra, né, a educação ela é um fator incentivado pelas familiares. Eu não foi diferente pelas minhas famílias, desde pequeno, ao ouvir minha mãe falar, olha, filho, esse é a sua vida, esse é o futuro. A educação é aquela que vai te levar, né, longe, né? E ao todos os lugares que eu passei, né, de ensino no Haiti, sempre a mesma perspectiva, faz com que você acredita ser, como posso dizer, atachar, você prende com aquilo, né? E eu sempre fui um bom aluno no Haiti, em todos os estabelecimentos de ensino que eu passei no Haiti, sempre fui um aluno de destaque, né? Pelos professores, diretores. Então, para mim, a educação sempre faz parte, né, do meu cotidiano, né? Não teria como ser diferente, né, de estar aqui no Brasil, né, de buscar continuar esse sonho. Para que a educação seja alcançados, né, as categorias, é, é, os migrantes, eu diria uma, uma promoção e também articulação é, dos, dos, do, dos políticos, né? No caso, eu diria governamental, né? Porque, assim, aqui no Brasil, a educação ela é considerada como direito, né, um direito fundamental, social e humano, né? E que esse direito esteja assegurado a todos, né? Tipo, esse acesso, né? Então, falando nessa perspectiva, a educação aqui tem essa oportunidade, né? Mas isso não quer dizer em todos os lugares que a educação é tratada dessa forma. Às vezes é limitante, né? As pessoas não conseguem ter acesso, né? Mas respondendo à pergunta, mais ou menos, eu acho que para que os imigrantes eles alcançam a educação, tem uma promoção, né, em educação para eles, né, mais oportunidades, né, e dá aquele hoje em dia o seu contexto sociopolítico, cultural, religiosa, então acaba tendo essa
essa grande responsabilidade faz com que, se não haja as oportunidades, ou seja, um incentivo, né, que faz com que ele vai busca, talvez isso acaba a ficar por um segundo plano, né? Mas aqui, não sei se eu consigo responder de forma integral a pergunta, mas para mim eu diria que a promoção com essa categoria, né, na educação.